Da mesma maneira que Pedro sente medo, ali Pedro clama ao Senhor. E diante deste clamar ao Senhor, é a própria renovação da fé de Pedro. E nós precisamos também buscar essa renovação, para que assim a nossa fé seja fortalecida e consigamos enfrentar tantos desafios e perigos neste mundo. Mas é preciso sempre subir ao monte, lugar da oração, para escutarmos Deus. É o que nós ouvimos na primeira leitura de Tiago do livro dos Reis. Tiago do livro dos Reis. É quando o profeta Elias, ele sobe ao monte para conversar com Deus. É o mesmo monte que Moisés subiu e lá ele teve a revelação de Deus, no Monte Horebe. E não é diferente com Elias. Elias sobe para rezar e para pedir a Deus que olhe para o seu povo que estava caminhando por um caminho completamente diferente, um caminho que não estava no projeto do próprio Deus. O povo estava matando os profetas, porque não compreenderam essa revelação do próprio Deus. E daí nós percebemos que Deus, ele sempre se manifestou ao longo da história. Nós que muitas das vezes não conseguimos perceber os sinais de Deus, porque esperamos algo extraordinário, algo grandioso. E Deus pode fazer? Sim, claro, porque Ele é Deus. Mas Deus prefere agir e aparecer para nós a revelação por meio de algo tão humilde, tão simples e tão sereno. É o que aconteceu na revelação do próprio Elias. Elias percebe a revelação de Deus por meio de uma brisa suave. E ali Elias começa a compreender essa manifestação de Deus e fica na presença do próprio Deus. E diante dessa revelação, meus queridos irmãos, nós somos chamados a olhar para as nossas vidas. Quantas vezes Deus tem se revelado a nós e nós não conseguimos perceber estes sinais, porque esperamos algo grandioso e a graça de Deus passa por nós e nós não conseguimos abraçar essa graça. Mas essa liturgia nos convida a olharmos para dentro de nós, para que ao decorrer da nossa peregrinação em direção à Pátria Celeste, nós possamos perceber essas delicadezas de Deus em nossas vidas. E diante dessas delicadezas, nós somos chamados a aprofundar a nossa fé, fortalecer a nossa fé na vida de oração. Podemos dizer que a casa de Deus, a nossa matriz, é um monte, é o lugar onde nós fazemos essa experiência com o próprio Deus. Por isso que nós estamos aqui reunidos em torno do seu altar, para comungarmos da sua palavra, para comungarmos do seu próprio corpo, para sermos fortalecidos. E fortalecidos, nós teremos conseguido enfrentar tantos desafios, tantos perigos neste mundo. O Evangelho vai trazer muito bem para nós essa imagem. É muito bonito quando Jesus faz novamente a experiência de ficar num lugar à parte para rezar. Olha como a oração é importante na nossa vida. É diante da oração que nós conseguimos perceber aquilo que Deus espera de nós. É diante
pergunta